No fim de semana, os benefícios de desemprego aumentados expiraram, incluindo cheques de bônus semanais de $300, bem como cobertura para freelancers e empregados a longo prazo. Isso afeta mais de 11 milhões de pessoas, com cerca de 7,5 milhões que perderam totalmente os seus benefícios. Algumas pessoas perderam seu auxílio federal no início deste verão, com cerca de 2 dúzias de estados encerrando os benefícios enquanto os governos alegavam que o seguro-desemprego extra estava desestimulando os residentes a aceitar os empregos disponíveis. Residentes desempregados em pelo menos 12 estados entraram com uma ação legal para tentar obter o auxílio para alívio da pandemia reintegrado, argumentando que não conseguiram pagar as despesas básicas, incluindo o aluguel. Enquanto isso, o aumento em novos casos da variante Delta pode significar novas restrições de quarentena e, consequentemente, mais demissões. E os economistas notaram que o principal obstáculo à recuperação do mercado de trabalho não é o seguro-desemprego, mas sim as preocupações contínuas de segurança relacionadas ao Covid-19. Então, quem perdeu toda a cobertura? Os benefícios aumentados da pandemia podem ser restaurados? O que as pessoas podem fazer se precisarem de cheques de desemprego para sobreviver? Bem no início da pandemia, a Lei Cares, de março de 2020, estabeleceu programas federais temporários de auxílio ao desemprego. O Plano de Resgate Americano, em março de 2021, estendeu 4 programas para durar até o Dia do Trabalho. Então, alguns benefícios foram cortados durante o fim de semana do feriado. Quais são esses programas? A primeira foi a Compensação Federal de Desemprego Pandêmico, o bônus de $600 por semana no início e depois $300 por semana, que ajudou americanos desempregados a suplementar os benefícios e recuperar alguns salários perdidos. Outra era a Compensação de Desempregado de Emergência Pandêmica, ou PEUC, que estendia a ajuda àqueles que esgotaram o período de benefícios de seu estado, que geralmente dura 26 semanas. Outra era a Assistência ao Desemprego Pandêmico, ou PUA, que cobria trabalhadores autônomos e freelancers que normalmente não tinham direito à ajuda. Um pacote de estímulo posterior criou outro programa chamado Compensação de Desemprego de Ganhos Mistos, que oferecia $100 extras por semana para os trabalhadores cujo trabalho fosse dividido entre ser empregado e contratado independente. Mais de 3 milhões de pessoas que estavam recebendo bônus semanal de $300 sem seus benefícios de desempregado do estado são afetadas. Se eles ainda estiverem qualificados para receber o seguro-desemprego estadual, eles continuarão a receber alguma compensação, mas não receberão mais o suplemento de $300. Além disso, cerca de 7,5 milhões de pessoas perderam totalmente a ajuda quando os programas temporários de desemprego pandêmico expiraram. Este é considerado o maior corte de benefícios de desemprego na história dos Estados Unidos. E é assim que funciona, de acordo com uma análise detalhada dos dados do Departamento de Trabalho pela Century Foundation. Os que estão em maior desvantagem são os trabalhadores das indústrias de linha de frente, especialmente os trabalhadores negros, cuja taxa de desemprego atual é cerca de 10%. Além disso, as mulheres foram particularmente afetadas pelas perdas de emprego relacionadas ao Covid e foram as principais responsáveis por cuidar de crianças ou familiares durante a pandemia. Citando a escassez de mão de obra na primavera, 26 governadores estaduais disseram que os benefícios de desemprego relacionados à pandemia estão desincentivando os trabalhadores a aceitarem empregos. Muitos economistas e analistas discordam, destacando vários fatores que têm impedido as pessoas de encontrar um trabalho adequado, incluindo baixos salários, falta de creches e medo de pegar Covid. Com o desemprego ainda oscilando enquanto a economia luta para retornar à normalidade pré-pandêmica, os relatórios mostram que o cancelamento antecipado dos programas federais teve pouco impacto nos mercados de trabalho. Um estudo recente do JP Morgan Chase Institute confirmou que os estados que encerraram prematuramente os programas de seguro-desemprego suplementar em junho e julho, há poucos indícios que os seus mercados de trabalho melhoraram depois. Os estados que cortaram os benefícios aumentados antes da expiração federal de 6 de setembro foram Alabama, Alasca, Arizona, Flórida, Geórgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Mississippi, Missouri,
Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul, Dakota do Sul, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia e Wyoming. Arkansas, Indiana e Maryland deveriam cortar os benefícios antecipadamente, mas processos judiciais bem-sucedidos forçaram esses estados a preservar a cobertura federal, pelo menos temporariamente. Ao emitir suas decisões, os juízes observaram que o fim dos benefícios tornou mais difícil para os desempregados pagar suas necessidades básicas. Ações judiciais também foram movidas contra governadores de estados em outros lugares, como em Oklahoma e Tennessee, mas esses casos ainda estão suspensos nos tribunais. Processos semelhantes para restaurar a ajuda em Louisiana, Flórida, Ohio, West Virginia foram negados pelos juízes. Alguns estados, incluindo Arizona, Montana e New Hampshire, começaram a oferecer incentivos financeiros para indivíduos encontrarem trabalhos. Outros estados, como Colorado e Connecticut, continuaram com os programas de desemprego, mas ofereceram seus próprios bônus por novos empregos. Como cada estado tem requisitos diferentes, verifique se há bônus onde você mora. De acordo com uma carta de 19 de agosto do Departamento do Trabalho e do Tesouro, os estados podem usar 350 bilhões de dólares dos fundos da pandemia que o Congresso alocou no Plano de Resgate Americano para continuar pagando aos trabalhadores desempregados. A carta diz em que áreas onde o desemprego continua alto, pode fazer sentido que os trabalhadores desempregados continuem recebendo assistência adicional por um período mais longo, o que permitiria a esses indivíduos encontrar um emprego, mas não está claro neste momento quais estados escolherão usar esses fundos remanescentes da pandemia para continuar os benefícios de desemprego. Quer ficar por dentro das últimas notícias dos Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o portal de apoio à comunidade brasileira.